O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 2 de maio de 2024, e eu sou o Caio Belandi, direto do Céu Estúdio, com o lado B 316, chegando no seu feed. O time tá reunido completo de novo para um papo com os nossos ouvintes e apoiadores, tá? Fagner Torres e Daniel Soares aqui comigo no Sauí, e Luara Ramos via internet. Fagner, os números de agora, né, agora de tarde, mais de 20 pessoas mortas, mais de 20 desaparecidas, em razão das chuvas que castigam o Rio Grande do Sul. Esses números mostravam que 147 cidades registraram transtornos, como inundações, quedas de barreiras e deslizamento de terras. As áreas mais atingidas são a região central, dos vales, serra e metropolitana de Porto Alegre. E esses números estão sendo atualizados. Provavelmente a hora que você está ouvindo aí já tem mais desgraça. São 67,8 mil pessoas atingidas pelos efeitos climáticos, né? Sendo 14,5 mil moradores fora de casa, 4,6 em abrigos, 9,9 desalojados na casa de familiares ou amigos. Os meteorologistas afirmam que esses temporais são reflexos de ao menos 3 fenômenos que ocorrem na região, agravado, claro, pelas mudanças climáticas, e a previsão é de que a chuva continue até domingo. E aí, o que a gente quer falar, né? Tem um Janotinha lá, um playboyzinho bonitinho, que banco gestor, que banco moderno. Usa colete. Que bota o coletinho da Defesa Civil, chamado Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que segue falhando na prevenção às tragédias, porque não tem 6 meses, ou acho que fez agora 6 meses, que a gente falou, na mesma região, no mesmo estado, esses mesmos problemas de inundações, de tempestades e etc, né? Ou seja, o Rio Grande do Sul se tornou um foco, não de agora, dessas questões climáticas no Brasil. E aí a gente vê duas coisas, a gente que acompanha as redes, né? A gente vê duas coisas muito claras, assim, de embrulhar o estômago. Uma delas é que a imprensa do Rio Grande do Sul, a grande mídia do Rio Grande do Sul, como toda mídia burguesa, empresarial, corporativista, etc, ela não vale grandes coisas, né? Não tem grandes feitos. Mas ela me passa a impressão de ser ainda pior do que muitas das mídias regionais que a gente vê por aí. Me passa a impressão de uma hiperproteção ao governador tucano, daquelas que a gente via mesmo, né, da Globo, dos grandes veículos protegendo lá na época do PSDB, dos governos PSDB. E na imprensa nacional, se eles não protegem exatamente, eles também meio que fingem que não tem responsabilidade, né, fazem questão de destacar a responsabilidade do governo federal, que acho que todos nós concordamos que tem também, talvez a gente fale sobre isso, mas fica aquela coisa do tipo, dividido e tal. Queria que você falasse sobre isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luara. Boa noite, Daniel, Caio. Gio tá aqui com a gente. Bom, esse é mais um episódio, né? Mais um capítulo da novela eterna que existe no Brasil, que é como é fácil ser governante de direita nesse país, né? A gente, historicamente, sabe o quanto os políticos de direita eles são protegidos, né, pela imprensa corporativa, né, ao longo da história, né? Esse é mais um exemplo. Semana passada teve outro, também no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde um estabelecimento sem alvará pegou fogo e algumas pessoas morreram. E eu até lembro que na semana passada falei sobre isso nas minhas redes sociais, né? Absolutamente todos os anos no Brasil, acontece uma miríade de situações que resulta
nos mais variados dramas, desde perda material à morte de pessoas em praticamente todas as capitais do Brasil, né? Sendo que quase todas mesmo, as grandes capitais do Brasil, são governadas pela direita. A gente tem histórico de alagamento, a gente tem histórico de soterramento, a gente tem histórico de obra sem licença que desaba com pessoas dentro, a gente tem histórico de incêndio, de estabelecimento sem alvará de funcionamento da prefeitura, e nada acontece. Os responsáveis por essas situações, que eu não gosto de chamar de acidente, porque não é acidente, né? Isso é negligência e também é política, né? Porque faz parte da política da direita matar pessoas, né? Algumas pessoas, né? Interessa à direita construir uma política de assassínio de determinadas pessoas. Todos os anos acontece coisas do tipo e a gente não vê acontecer absolutamente nada com as figuras que deveriam ser responsabilizadas por esse tipo de acontecimento. Sejam eles prefeitos, sejam eles vereadores, sejam eles deputados, sejam eles governadores, sejam senadores, né? A gente não vê acontecer absolutamente nada num país que é governado em praticamente todas as suas esferas, né, pela direita. A direita é maioria entre deputados, a direita é maioria entre prefeitos, a direita é maioria entre governadores, né, e nada acontece. Pelo contrário, essas pessoas se reelegem. Elas vêm se reelegendo ao longo desse tempo todo. Com relação à questão das chuvas, é uma circunstância que só vai se agravar. A gente não adianta se agarrar numa fé irracional de que as coisas vão melhorar. As coisas teóricas, as coisas na teoria e na prática, a ciência é muito clara sobre isso, as coisas vão piorar. A gente cada vez mais vai sentir os efeitos da ação humana na natureza. A natureza vai se voltar contra nós de maneira cada vez mais violenta. Não é mais, como eu conversava hoje com o nosso amigo, o professor Eduardo Sabarreto, especialista em pesquisas sobre o clima, não é só uma questão de saber qual é o lugar que vai sumir do mapa. Sumir do mapa, todos sumiremos. A questão é quem irá sumir primeiro, né? E o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul é isso, é uma questão que chegamos num estágio que dificilmente retornará, com o mundo sendo da forma como é, o sistema econômico sendo da forma como é, infelizmente é daí para pior. E o governador Eduardo Leite é um cínico que é protegido por uma imprensa tão cínica quanto um cidadão que está há anos no cenário político, há anos tentando se cacifar, inclusive como terceira via, sendo absolutamente blindado, né? Abandonou o governo do estado no primeiro mandato. É muito importante a gente lembrar disso, porque os acontecimentos se sobrepõem e a gente acaba esquecendo. Esse cidadão era governador do estado do Rio Grande do Sul e abandonou o governo do estado porque tinha planos de se candidatar à presidência da República em 2022, não conseguiu se candidatar à presidência e aí retornou como candidato ao governo do estado. E dizia que não seria candidato à reeleição, e como ele fez essa manobra de sair antes do prazo, ele diz que não foi reeleito. Sim, exatamente. Então, o governador Eduardo Leite é uma espécie, assim, embora tenha esse verniz de galã, pra frentex e moderno, progressista nos jovem, costumes, liberal na economia. Progressista nos costumes, etc. e tal, nada mais é do que um Cláudio Castro de bombacha, um Tarcísio que fala tchê. É exatamente igual, cada um com a sua política de morte. Aqui no Rio nós temos um governador que apoia a política de todas as políticas de morte, mas muito notadamente
né, voltada à questão da segurança pública. Em São Paulo também, além de ser um privatista entreguista que está fazendo o possível e o impossível para entregar todas as organizações, todos os órgãos públicos, estaduais, estatais do estado de São Paulo para a iniciativa privada para poder piorar os serviços e encarecer a vida da população, né? Eduardo Leite é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só tem o verniz de elegante, bonito, moderno e jovem, mas é a mesma coisa. É um Cláudio Castro de bombacha, é um Tarcísio de Freitas que fala tchê. Não muda absolutamente nada. E estamos agora em 2024, daqui a menos de 2 anos, daqui a 1 ano, independente do número de mortes que a gente assistia agora no Rio Grande do Sul em função da falta de política de prevenção às mudanças climáticas, né? Independente do número de mortes, independente do número de perdas materiais, a gente vai ver esse cidadão, esse sujeito, de alguma maneira tentando se cacifar para alçar voos mais altos, voos políticos mais altos, com a complacência e a defesa, seja velada, seja aberta, dos meios de comunicação brasileiros oligárquicos. É isso, Luara, boa noite. Boa noite, Caio, Fagner, Daniel. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Essa situação do Rio Grande do Sul, ela é emblemática, né? Ela é um negócio... Eu estava lendo mais cedo, acho que foi de hoje mesmo, um fio do deputado Matheus Gomes, deputado estadual pelo PSOL do Fazendo Rio um Grande do excelente Sul. trabalho. E ele foi muito, inclusive, ilustrativo, né? Porque ele trouxe questões ali do orçamento. Ele fala, conheço bem o orçamento que eu votei, e fala de uma coisa que a gente, talvez sempre pensando, porque essas tragédias ambientais, a gente tem que pensar, né, em coisas de grandes proporções. Então, é claro que, evidentemente, o governo federal acaba sendo sempre linkado, e eu acho que deve ser mesmo, porque nós estamos falando de uma política de Estado, né? Porque é uma questão nacional mesmo. O Brasil inteiro sofre com isso hoje, sempre, né, já há algum tempo, mas hoje isso é uma questão bem urgente. Mas o deputado Matheus Gomes trouxe isso de uma forma ilustrativa, porque ele fala da precariedade da defesa civil, né, nos municípios. Que a gente sempre pensa em defesa civil como uma coisa muito maior, e aí nos municípios isso é traduzido numa precariedade, porque muitas vezes não se tem, assim, até no funcionalismo público como um todo, gente. Eu acho que a gente vai falar disso mais vezes hoje aqui, eu pretendo pelo menos falar. Talvez a gente esteja antecipando, mas já quero trazer isso. Quando a gente pensa em funcionalismo público, qualquer um que já tenha trabalhado né, em órgãos do governo, como servidor público, talvez tenha se deparado com essa situação de total... de ter que aprender fazendo, sabe? Não tem uma coisa assim, a gente fala de burocracia, mas ela é uma burocracia que ela só serve ali à própria burocracia, ela não tem uma flexibilidade, não tem um protocolo real para poder lidar com esse tipo de catástrofe. Não existe um orçamento, nós estamos falando de municípios, né, que são muito... o orçamento é muito discrepante, então o Brasil tem mais de 5.000 municípios, tem município que esse órgão talvez nem exista, talvez seja uma salinha, e aí não tem orçamento próprio, e as enchentes continuam acontecendo. Então nós estamos falando do Rio Grande do Sul, mas eu estou falando também no interior do Espírito Santo, como aconteceu aqui, no interior de Minas Gerais, que também esse ano, lá na minha cidade natal, teve uma enchente terrível que, né, devastou a cidade. Então, é uma realidade que a gente precisa lidar com isso, e precisa lidar, eu acho que o Fagner colocou muito bem, com o cinismo dessa gente, né, de direita, e às vezes até do próprio campo progressista, que eu vi alguns questionamentos lá, assim, com o próprio deputado, no fio do próprio deputado Matheus Gomes, falando assim, mas o que você está fazendo? Sendo que ele tinha elencado lá as emendas que tinha colocado para a defesa civil, né, em questão orçamentária mesmo, e outros pontos também de tentativas de votar alguns projetos mais urgentes para poder lidar com situações como essa, né, de tragédias climáticas e tudo mais. E você vê esse tipo de questionamento sempre, o que vocês estão tentando, porque vira sempre uma coisa da solidariedade depois que a tragédia já aconteceu. E aí passam-se os dias e vai naturalizando essa situação. Nós já falamos isso aqui outras vezes também. Passou ali o pior, parou de chover, nos próximos dias não vai chover. Mas as pessoas continuam desalojadas. A vida delas continua, sabe,
completamente não têm uma rotina, elas perderam tudo, perderam as suas memórias, inclusive, né, de casa, assim, perderam objetos pessoais, perderam documentos, e a vida delas continua ali, as pessoas naturalizando, a coisa vai correndo, como é que as crianças vão à aula de uma forma que, né, não tem mais aquela rotina, impacta toda a vida das famílias, das comunidades, e esses caras lidam como se fosse uma coisa normal, porque eles resolveram, por causa de uma questão ideológica, de austeridade, não fazer um plano de prevenção. E aí, pior, assim, o deputado Matheus Gomes traz o fio dele também, de pelo menos, acho que 2 consultorias que foram feitas, consultorias caras, né, consultorias que custaram grana para o governo do Estado, e que foram engavetadas, sabe? E quem é que responde por isso? Hoje, exatamente hoje, já quero citar isso aqui porque pretendo também falar durante a nossa conversa de hoje, para poder concluir. Hoje faz um ano de uma entrevista da professora e economista Mariana Mazzucato, em que ela fala como os governos se tornaram reféns, né, dessas consultorias e como isso é um mercado. Então, é muito de ideologia também nesse mercado, né? Porque ele não visa fortalecer os governos, ele não visa criar soluções, mas ganhar mais contratos. Então, você vai ali puxando de consultoria em consultoria, e aí, quem que responde para essas consultorias? Porque se dá errado, mas o problema foi a consultoria. Né? Então, assim, tem que estar sempre terceirizando uma responsabilidade e que às vezes nem sempre é colocada em prática também. Mas aquele dinheiro foi pago, sabe? Foi pago com verba pública e tal. E não transformou em nada os nossos servidores, não treinou os nossos servidores, né? Ela usa até um termo que é de um deputado conservador do Boris Johnson se referindo ao processo do Brexit, né? Falando que isso infantiliza os servidores públicos. E é realmente uma coisa que acontece, assim, você vai colocando, vai terceirizando responsabilidade e a gente não forma pensadores do serviço público, que a gente está aí prestes, né? Esse fim de semana acontece o Enem dos concursos, né? O concurso unificado, que vai repor aí meio que só parte, né, do que se perdeu nos últimos 6, 7 anos aí do serviço público, mas que é um dos caminhos, mas assim, não é só isso, também a gente pensar que servidores são esses que a gente está contratando, né? Esses concursos, eles visam o quê? Geralmente é só conhecimento público, né? Conhecimento de legislação, né? De políticas públicas e tal, mas essas pessoas, elas têm vocação para estar no serviço público, o que mais que elas podem fazer para servir as pessoas? E aí, quando isso é recrutado por um governo ideológico de direita, como é o que acontece na maior parte do Brasil, e que é feito também né, desculpa a expressão, mas a moda caralha, né, as pessoas vão fazendo ali, a burocracia serve só para poder protocolar, só para poder assinar documento, a gente se vê diante de tratos como esse, né, de governos que se limitam sempre à legislação, a um orçamento que serve sempre a interesse de lobistas, né, e aí no Rio Grande do Sul, assim como boa parte do país, né, o deputado também trouxe lá os interesses do agronegócio e tudo mais, e não a população que está sofrendo, né, cotidianamente com esses, seja com as tragédias, seja também com a própria austeridade, com outros problemas de governança que eu acho que vão além, assim, né, que quando a gente fala da prevenção, isso fica muito evidente, mas a gente tem que falar também do cotidiano, das coisas que não funcionam, então da saúde pública, da segurança, da educação, que continua não funcionando porque esses caras resolveram jogar com a vida das pessoas. Perfeito. Pede desculpa pra sua avó, por favor. Eu pensei a mesma coisa. Pensamos todos. Ela vai ouvir e vai falar. Tá bom. Dani, boa noite. Boa noite. É interessante que quando os governantes de direita são cobrados, né, quem cobra é acusado de tentar politizar a questão, né, em meio a um movimento grave, que temos que nos unir para resolver e tal. O mesmo não vale quando você cobra o governo federal, que é de centro-esquerda, que tem suas responsabilidades, a gente pode até falar mais à frente, né, que essa questão pelo menos não está aparecendo como deveria, né, pelo menos na questão do que cabe ao governo federal, que é a questão de dar diretrizes, né, de planejamento para, como o Fagner falou, é uma adaptação a uma nova realidade. Né, e caberia, o papel do governo federal não é intervir diretamente nos estados e municípios, mas pelo menos dar diretriz, lançar um plano nacional de combate a eventos de desastre natural, né? Tem um nome mais adequado, me faltou agora, de eventos climáticos graves, de emergência, algo assim, mas eu não vou lembrar agora. E poderia ser feito um plano nacional, elaborado por especialistas,
com as melhores práticas e abrir linhas de financiamento para isso, que os estados e municípios poderiam aderir e aplicar as diretrizes desse plano nacional e serem financiados. Mas cobra-se, né, como se fosse uma responsabilidade direta do governo federal, e aí não é politização. Pois é, e a gente acaba ficando nessa questão, né? Porque a gente aqui, da esquerda, das esquerdas, enfim, o nome que você dê aí para as pessoas que não são fascistas nesse país e tem um mínimo de pensamento crítico, a gente acaba cobrando, né? A gente não tem vergonha de cobrar, de falar assim, olha só, o governo deveria ter um plano, o governo está falhando na questão ambiental, está falhando com a FUNAI, está falhando, então, assim, o governo federal, Lula, que a gente votou, que a gente apoia, que a gente vai, né, até o fim, está falhando, a gente aponta isso, né? E você não vê, ou vê muito pouco, né? Na direita, exatamente porque é um pensamento único, é um favorecimento muito grande aos interesses privados, você não vê em nenhum momento eles falando assim, não, falhou, né, errou, devia ter feito, né? A gente critica muito mais o nosso lado, digamos assim, do que ver o lado deles lá, pelo menos apontando alguma coisa, né, que tenha de errado. Enfim, nessa semana, gente, a gente abriu nossa caixinha de perguntas e pedimos aos apoiadores e apoiadoras do lado B para mandarem suas questões. A gente abriu lá um tópico na Aurelo e no conselho editorial do Telegram. E a primeira coisa que eu queria apontar aqui é agradecer a quem mandou as questões. Tiveram várias lá, a gente separou algumas e eu fui vendo, a gente foi debatendo assim, questões muito pertinentes, de alto nível, complexas, de grau de profundidade. A gente fez hoje, né? A gente acaba pegando a quinta ali para tentar preparar a pauta e talvez tenham pautas até que vão entrar aqui no programa que merecesse até um debate mais amplo, um estudo nosso mais amplo, porque de dados, de conceitos e tal, porque assim, a nossa audiência é muito qualificada, né? Nossos apoiadores e apoiadoras são pessoas que estão no debate público também, de alguma forma, militando e tal, que consomem não só o nosso conteúdo, que acaba ajudando bastante, mas também conteúdo de outros podcasts, outros veículos, né? Então, vou agradecer, cara, porque a gente sabe que a gente vai fazer um debate aqui de alto nível, muito graças às questões que foram enviadas, né? Então, a gente sobrou, algumas ficaram de fora, né? Algumas perguntas ficaram de fora. Vou tentar trazer, de repente, em um outro formato. A gente faz aqui uma brincadeira de separar cada um uma pergunta e manda ali um zap, um áudio, e manda, de repente, num formato para ouvintes da Aurelo, que a gente tem lá o espaço e tal. Ou a gente tenta fazer um episódio extra do lado B responde. Enfim, a gente vai ver aí, porque tem muita coisa legal. E se você quer pautar os panelistas nesses episódios de Lado B Responde, considere assinar nosso financiamento coletivo mensal no Pix ou cartão de crédito em orelo.cc/Lado B do Rio. A partir de R$10 por mês, você vira apoiador do Lado B na Aurelo e terá acesso a algumas recompensas, como eu falei, né? Tem episódios, textos exclusivos, você pode criar tópico para conversar com a gente lá, com os outros apoiadores. Você pode mandar suas perguntas para a gente, além de concorrer a sorteios da Camisa Crítica. E com R$20, além de tudo isso, você também faz parte do nosso grupo no Telegram, onde a gente troca uma ideia, recebe pautas, enfim, perguntas, tem conversas bem legais lá e faz amizade, principalmente. A gente toma uma cerveja com a galera que a gente encontra na rua, principalmente os daqui do Rio e tal. É bem legal. E outra coisa, gente, você que tá aí do lado de fora, né? Você que tá fora do Brasa, o lado B vai começar a receber apoio internacional, embora ainda não do Soros, né? A gente, enfim, ninguém ainda chegou, a Fundação Ford não chegou. Nem o Ouro de Pequim. Não, nem de ninguém. Mas os ouvintes que estiverem fora do país. Então, é o seguinte, quem puder, né, quem tiver aí com algum dólar aí sobrando, um eurozinho aí sobrando, franco suíço, não sei, qualquer moeda aí, entre em contato com a gente, por favor, que a gente vai passar os dados e as orientações. Basicamente é o seguinte, tem um aplicativo chamado TapTapSend, já tenho visto produtores recebendo, já fui atrás pesquisar, basicamente é um aplicativo que você vai botar lá os dados de quem vai receber o pagamento no Brasil, você que está aí fora, você vai usar o seu cartão de débito na sua conta e eles vão passar para aqui, para as pessoas, né, daqui do Brasil, né, para o produtor de conteúdo, no caso, para o lado B, via Pix.
né? Então é bastante interessante que vem rápido, né? Não tem aquele procedimento de transferência internacional que é meio complicado, que tem aqueles números internacionais e tal. É bem tranquilo. Então, mas aí vocês precisam de alguns dados nossos, que são dados que a gente não vai passar aqui em público. Então, mandem um e-mail pra gente, né? Quem tiver esse interesse aí. Ou vem com a gente aqui via rede social, no Twitter, no Blue Sky, tá no Blue Sky também, no Instagram, enfim, no Facebook. Dá um jeito de falar com a gente que a gente vai explicar e dar os dados, tá bom? Bem, vamos ao que interessa. O Rodrigo Torrealba, lá no tópico da Aurelo que a gente abriu, ele mandou aqui pra gente. Salve, camaradas! Uma provocação aos 4, já que são amantes do ludopédio. Como vocês veem a lida dos clubes no Brasil com os chamados jogadores problema? O padrão geral, eu vejo, é jogar aos leões e deixar o atleta pelo caminho. Acreditam em outra solução? Essa é uma pergunta boa pro Fagner responder, que ele tá, acho que na... Considerando a semana. Considerando a semana, né? O John Kennedy, ídolo eterno da história do Fluminense pelo que fez na Libertadores, é um desses garotos problemas, é um menino que tem aí bastante histórico, né? De arrumar as quizumbas fora do que a gente costuma, né, ver, né, dos atletas, aquela coisa certinha e tal. Ele tá sempre ali, não vai pro baile, sei lá o quê, responde e tal. Enfim, Fagner, como é que você vê, não só do John Kennedy, evidentemente, porque tem lá suas peculiaridades, mas como você vê, assim, no geral mesmo, essa coisa desses garotos problemas, desses meninos que parecem não se adequar a como o futebol exige que seja um atleta, né? Essa coisa da padronização dos corpos, dos comportamentos e tal. Como é que você vê isso? Colocam no fogo já, né? No começo do programa. Tá aqui pra isso. Cara, como eu vejo os clubes lidando, bom, vou falar bem por fora, né, cara? Porque eu só sei a forma como lida através do que a gente lê na imprensa, né? Não participo, né, de nenhum clube a ponto de ter muitas informações privilegiadas, assim. Cara, no caso do futebol, eu acredito que assim, os clubes, eles, de uma maneira geral, talvez uns um pouco mais, outros um pouco menos, falham como toda a sociedade falha, com aquelas pessoas, sobretudo os mais jovens, né? E especificamente no caso de jogador de futebol, né? Em sua grande maioria, sua esmagadora maioria. Jovens negros com pouca instrução, com muitos deles desde pequenos colocados no papel de arrimo de família, e não só arrimo de família, às vezes arrimo de família, arrimo de amigos, arrimo de uma ruma de gente. Eu acho que de uma maneira geral os clubes falham. O clube falha como falha também a sociedade. E o clube, por estar inserido nesse contexto, não tem a devida preparação para tratar de uma juventude extremamente precarizada e complexa, não tem a preparação para tratar da forma como deve ser tratado, em sua grande maioria. É claro que tem ali os casos aqui e ali que tem algumas diferenças. Eu sei que, por exemplo, existem clubes que têm serviço de psicologia, serviço de psiquiatria, outros não têm. Então, quer dizer, tem ainda uma... Formação dos atletas na base, outros não. Ainda tem uma certa variação, né? Mas eu acho que, de uma maneira geral, os clubes pecam como peca a sociedade brasileira, de uma maneira geral, na forma como lida com jovens negros, pobres, precarizados, com uma imensa responsabilidade desde pequeno, cada vez mais jovem, inclusive. A gente vê aí o Hendrick, por exemplo, com 17 anos. Antes dos 17 ele já era... profissional com 16. Antes dos 17 ele já era Ele carregava não só a responsabilidade da sua própria família, como milhões de corações que acreditavam nele como jogador de futebol. E aí, como jogador de futebol, a gente tá falando de torcida. Então, acho que de uma maneira geral falha, cara. No caso do John Kennedy, o John Kennedy, ele é um que conseguiu chegar num determinado lugar onde existem milhões que têm tanto potencial quanto ele, muitas vezes, e que não chegam nem perto, por uma série de circunstâncias. Clube de futebol, de uma maneira geral, olha para o corpo do jogador como uma possibilidade de ganhar dinheiro, uma possibilidade de ganhar taça e ganhar dinheiro.
não olha para o jogador de futebol como ser humano, e isso acaba resvalando, isso acaba, não é resvalando, né? Isso acaba transbordando, esse olhar acaba transbordando não só do clube, mas para os próprios torcedores, porque a partir do momento que o jogador ele entra em campo e não rende, né? Independente do que está acontecendo na vida dele, seja porque ele está com um familiar doente, seja porque ele gosta da noite, seja porque ele está com problema com a mulher, seja porque, enfim, uma série de coisas que acontecem, uma vez que ele não está rendendo, ele deixa de ser um ser humano e ele vira só um pedaço de carne que não está dando mais resultado, né? E aí a forma como é tratado, na minha concepção de observador que acompanha o futebol, né? Repito, através de notícias, né, do que é publicado, e também de torcedor, a minha visão é essa. Os clubes de futebol falham com a juventude da mesma forma que a sociedade, né, capitalista falha com a juventude. Assim, a juventude, ela é um número, ela não é uma pessoa. As pessoas elas não são umas pessoas, são números. A partir do momento que não dá o resultado, seja esportivo, seja financeiro, bota para moer. Tô mais ou menos pensando como Fagner pensa, mas acho que tem uma questão que eu queria só adicionar, que é algo que é sempre falado, né? A gente falou bastante aqui quando a gente entrevistou o Julião, que é essa padronização e essa certa militarização dos corpos, dos atletas, principalmente de alto nível, né? E eu acho que, assim, para toda essa série de regras que o atleta precisa ter, e também não dá para dizer que não dá para ter, né? Já houve tempo que não era, né? Tinha o jogador e o atleta. Hoje em dia você não tem mais isso, né? Não tem mais essa separação. Tamanha a questão física no futebol hoje em dia. Até por isso a gente vai sempre ver, sempre nesse padrão, né? Quase sempre nesse padrão de jovens da periferia, quase sempre negros ou quase negros, né? Que vão quebrar esse padrão de alguma forma, né? Então a gente viu, eu sempre lembro do Adriano, né? Embora as questões de comportamento do Adriano foram ficando até secundárias, porque no Adriano chegaram e falaram, cara, esse cara tá com depressão, esse cara tá doente porque ele saiu de Milão e voltou pra Vila Cruzeiro. E aí todo mundo, cara, o Adriano é doente, meio que ficou. O Adriano tá maluco, o Adriano, né? Ficou nisso no Adriano, porque até então o Adriano era um garoto problema, que andava na favela de moto, que perdia jogo porque tava na favela, porque tinha amigo traficante. Ele tinha esse perfil. E aí meio que virou a chave, quando virou a chave todo mundo percebeu, né, onde ele chegou, talvez o que tenha chegado mais longe, o garoto problema que chegou mais longe dessa geração, né, e que falou assim, não, agora eu quero nada disso, né. E assim, eu acho que, dadas essas circunstâncias, vai acontecer, cada vez mais, né, desses meninos que, primeiro, vão cansar, né, vão cansar muito rápido desse esquema que dá muito dinheiro, mas também tira o couro. E segundo, que cada vez mais vão escapar e testar os limites. Isso aí, né? Será que eu consigo jogar depois da noitada? A gente conhece várias. A história mostrou gente que, fumava, ia pra noitada, transava lá com 500 mulheres e que jogava bola. Até ter um momento que, parece que não dá mais, né? Eu vi uma entrevista do próprio John Kennedy alguns meses atrás, que ele fala um pouco sobre a experiência de vida dele, enfim, como ele se criou e tal. E durante a entrevista ele fala que ele saiu de casa muito cedo, sei lá, acho que com 12, 13 anos, sei lá, do interior de Minas e tal. E ele fala da relação da família dele com a família dele. Ele fala, desde muito pequeno, eu vivo sem meu pai e vivo sem minha mãe. E hoje, com 21 anos e já com 2 filhos, ele fala, eu não sei me relacionar com meu pai e minha mãe. Eles até tentam se aproximar de mim e tal, mas não tem muita abertura. Ele fala que não tem muita abertura porque ele não foi acostumado. Ele não foi criado. Da porta pra fora. Né? E aí, são pessoas que ele construiu intimidade. Exatamente. E aí, não dá pra não afetar. Não dá pra que a gente cobre, né, de pessoas que ainda crianças se adequam a uma realidade militarizada de adulto, o comportamento normal, né, o comportamento vamos colocar assim, adequado, né,
de pessoas que têm a vida muito mais estruturada, que têm a família muito mais estruturada, que não têm a cobrança por dar certo. Porque é isso, esses jovens, eles desde pequeno, eles têm uma cobrança para dar certo. É depositado nele, como a gente falou no último programa. Né? Não é uma questão de, tipo assim, pô, você nasce, você cresce, você amadurece, se reproduz, não. O moleque com 12 anos, ele tem que dar certo, assim. Ele sai de casa do interior do Brasil para poder jogar num time grande e ele tem que dar certo, amigo. E aí a cabeça do cara, ela não, quando cresce, não funciona da maneira como deveria funcionar, compatível, talvez, com a idade que ele tem. Eu acho assim, eu acho que de uma maneira geral, passando para Luara, os clubes, cara, clube de futebol trata a juventude com o mesmo olhar de mercadoria que a sociedade trata. Em alguns momentos é extremamente protegido e em outros é extremamente descartado. A sociedade é assim, os clubes são assim. Eu queria trazer mais duas questões, assim. Uma é um recorte evidente aí, né, de raça, porque a gente vê que ao mesmo tempo que isso acontece, né, que esses jogadores são, como disse o Torreal aí, né, jogados aos leões quando acontece esse tipo de atos de indisciplina, que a gente sempre sabe o que sempre acaba vazando, ou seja, expõe muito mais o atleta, que eles chamam de ativo. Ao mesmo tempo que isso acontece, também é cobrado desses meninos que eles sejam essa figura, porque nós estamos falando também de um ideal masculino, másculo e viril aí, né, do pegador, né, do cara que bebe e consegue jogar, como se falava antes, né, porque o Romário fazia assim, metia gol. O Hexa vem, né, o Hexa agora vem, porque ele tá pegando gente, sai da noitada. E tá aí pra noitada, porque, não, agora que começou esse monte de jogador aí que fica só pedindo hino na hora dos gols do Fantástico, é por isso que o Brasil não ganha. Aí cobra do cara que ele seja, né, o cara que vai lá, que faz a dancinha, que seja tal, cheio de coisa. E aí os caras, né, muitos jovens se veem tendo que fazer algumas escolhas, inclusive ali de brand, né, se a gente for usar os termos da moda. Então esse é o primeiro recorte. E aí, obviamente, também o recorte racial, porque de alguns corpos não é cobrada essa militarização. Alguns corpos se acham bonito, né? O Douglas, barriga de cadela prenha, que bebe e joga pra caramba e tal. E ele é branco, sabe? É o Renato Gaúcho, que é pegador e tal, mas né? É um cara branco. Aí desses caras, assim, além de uma sexualização muito maior dos corpos negros também, né? Existe isso. Do jogador ali e tal, e aí ele tem que corresponder a um ideal que também é sexualizado e, ao mesmo tempo, tem que ser controlado, porque é um sexual animalizado também. Então, tem todas essas questões que precisam ser colocadas, que acabam, vocês percebem, né? Os termos que eu usei não foram por acaso. Eles desumanizam esses jogadores. E aí, eu quero tentar responder a pergunta do Real, porque ele pergunta assim, vocês veem uma outra solução, né? Acreditam em outra solução? Eu acho que a solução são os clubes perceberem como clubes de futebol. Porque acho que essa questão toda aqui, ela dialoga diretamente com o que a gente trouxe no último episódio que a gente falou da tragédia no Ninho do Urubu. Né? Nós estamos falando de um trabalho que não é um trabalho como qualquer outro. A gente fala do trabalho no futebol, então esses meninos que são colocados para trabalhar, né? A gente sabe que existe uma legislação contra o trabalho infantil, mas a gente tem essa legislação, ela é aplicada, ela se aplica ao futebol, a esses meninos que saem de casa tão jovens e são, né, separados das suas famílias a ponto de não conseguirem se relacionar com seus pais e mães, depois, como é o caso, né, que o Fagner citou aqui, do John Kennedy. Como é que a gente está cuidando dessas crianças também? Né? Essas crianças, esses meninos, esses jovens. E aí eles crescem com uma percepção distorcida do que eles devem ser também, e depois a gente quer cobrar deles, né? Como se cobra numa empresa qualquer, cobra de seus funcionários, mas eles não são funcionários de uma empresa qualquer, eles são de um clube de futebol, que deveria se enxergar como tal, e é uma entidade de tal importância no país do futebol, que devia entender a sua, né, grandeza e a sua dimensão e a sua responsabilidade para com os outros, né, com os outros jovens, com os jovens que estão assistindo esses meninos jogarem, que veem neles como seus ídolos, que se espelham neles também, seja para jogar futebol, seja para assistir ali como ídolo mesmo e reproduzir o que eles usam, como da moda, o que eles ouvem, sabe, o que eles falam, o que eles pensam, como eles se portam diante da câmera. Então, usa-se muito
debochar, né, de entrevista de jogador, como se o jogador fosse meio tonto, e aquela coisa, não, vamos ali pro vestiário e ver que o professor vai falar, é importante é sair com 3 pontos. Mas como é que vai cobrar muito mais os caras se não se formam esses caras? E também aí pensa em formar, mas os caras que já têm uma rotina extremamente puxada, em que momento eles vão se formar e em que momento eles também vão poder se divertir. Porque aí vai falar assim, mas está muito difícil, vai lá entregar currículo, né, para poder... Claro, mas são trabalhos e trabalhos, são coisas diferentes, são corpos, ao final de contas, né, nós estamos falando também de pessoas, né, de seres humanos, e eu acho realmente muito cruel que toda essa exposição aconteça, e a gente acaba vendo, o que eu acho que acontece nesse, né, quando rolam umas coisas assim, eu fiquei super triste quando vi a questão aí do John Kennedy, não pelo fato em si, mas pela exposição toda que o próprio clube colocou também. Que a gente tem cada vez mais dificuldade de formar ídolos. E eu acho que vem daí também uma dificuldade de identificação com a seleção nacional, com os nossos clubes, porque a gente se decepciona muito rápido, né? E aí acabam sendo descartáveis também esses ídolos, né? Daqui a pouco ninguém lembra, quando o cara começa a não render tanto, não interessa se ele fez o gol do maior título do clube, ele também acaba sendo descartável. Essa acaba sendo a lógica que o próprio clube passa. E como é que se faz história, assim? Né? Por isso que tem cada vez mais, vamos estudar um negócio aqui que talvez seja superdimensionado, mas por isso que a gente está vendo cada vez mais as crianças pedindo a camisa do time do Messi e não a camisa do time sabe, que a família torce, que vai torcer junto, porque o ingresso custa 160 pau, ainda tem um próprio clube que desmerece, né, o próprio que eles gostam de chamar, vou falar de novo, detesto o termo, mas de ativo. Então são todas essas questões, mas eu acho que passa principalmente pelo clube mesmo se enxergar a solução, né? O clube mesmo se enxergar como uma entidade com o tamanho e a responsabilidade que deveria ter. Só um complemento ao que Luara falou sobre a questão da animalização, da desumanização que é feita desse público, né, do público do jogador de futebol de uma maneira geral. E isso acontece inclusive dentro da nossa... Já que esse programa aqui existe para poder meter a porrada na mídia, né? Isso acontece inclusive na nossa própria mídia. Quer ver um negócio que me deixa... já passou da fase do choque, eu não fico mais chocado. Às vezes eu fico puto. E outras vezes eu já, já era uma guerra perdida. Que eu fico puto quando eu vejo, cara, a forma como o jornalista se refere a jogador de futebol, muitas vezes nas resenhas, peça. Não, porque o determinado time, essa peça aqui, você tira essa peça, bota... Sabe quem é que era tratado como peça no Brasil há 200 anos atrás? Pessoas que eram escravizadas. Elas não tinham nome, não tinham alma, não tinham nada. Ela era peça. O senhor de engenho, ele tinha, sei lá, na sua fazenda 300 peças que era responsável por cortar sua cana, por trabalhar de maneira escravizada. Então, até nisso, assim, nessas pequenas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, elas funcionam na lógica da desumanização. O jogador não é peça, o jogador é jogador. A plantel, né? Que o plantel originalmente era de animais. Né? Exatamente. No português brasileiro, pelo exatamente. Menos. O jogador, ele não é peça, ele é jogador. Ele é atleta, ele é o fulano de tal, né? Ele tem um nome. Mas não, o time falta peça na lateral esquerda, falta peça no ataque. Até nessas pequenas coisas a gente vê como enfim, existem os equívocos. Esse é um bom assunto pra gente conversar, pra gente trazer aqui. Pra esquentar também, né? Foi bom. Agora, vamos para a segunda. É o nosso Arthur Figueiredo Martins, do Rio de Janeiro. Nosso camarada Arthur, Dani, lá na Aurelo, botou aqui, né? Estamos aí na metade de Lula 3 e não somos tolos de ignorar que o nosso Congresso é do capital. Mas mesmo considerando isto, não há uma necessidade urgente de resgatar a CLT, eliminar a reforma trabalhista do Temer e um dos maiores arroubos criados, que é a famigerada escala 6x1, assinado ao ouvinte amigo Arthur da Fronteira, Meyer e Caxambi. Dani, eu já falei sobre isso aqui e eu acho que é uma coisa que eu acho que a gente tem que falar de novo, trazer alguém. Até que ponto a gente consegue resgatar a CLT no debate público, no termo trabalhador? Esse é um bom tema pra gente debater no dia 2 de maio, né? Nessa semana, né? Ainda mais depois da gente ter atacado o nosso camarada Felipe Demier, que fez uma postagem lá que eu julgo Esculachou. Esculachamos um amigo. Jamais. Onde já se viu? Só esculacharia ele por causa da escolha do time dele.
Mas acho que é um bom... Se a gente faz no bar. Pois é. Mas acho que é um bom ponto, porque assim, respondendo ao Arthur, e eu já fiz essa menção aqui, a Juliane Furno. Acho que a gente pode trazê-la de novo. A Juliane tem produzido bastante coisa. Que ela, no Guilhotina, né, no podcast do Le Monde Diplomatique, ela fala sobre como ela acha, enfim, ela pondera que resgatar a carteira de trabalho como sonho do trabalhador, nesse momento, é improvável, né? E isso acho que vale para a CLT. Até que ponto a gente vai conseguir resgatar a CLT da forma que ela era antes da reforma trabalhista, levando em conta, primeiro, que ela é um texto de 100 anos, vai fazer daqui a pouco, né? 80. Pois é. Segundo, que a mudança do paradigma do debate do próprio trabalhador que não se vê como trabalhador, né, que acha que os direitos são problemas. É claro que também a gente não vai dar ele o direito de né, você municiar a pessoa que quer atentar contra a própria vida é crime, né? Então o governo também não pode municiar ele. Se eles não querem direito, então a gente deixa eles tirarem os direitos dele. Não, o governo precisa apoiar os direitos. Como é que a gente faz, assim? Você acha que tem como revogar a reforma trabalhista nessa altura do campeonato? A CLT, obviamente, a própria esquerda tem o movimento sindical, né, de esquerda, como a CUT e outras centrais, mas a esquerda tinham e tem suas críticas à CLT. Como você falou, né? É um texto antigo e tal. Só que o problema é, dos anos 90 para cá, com a hegemonia neoliberal, né? Mesmo que tenhamos tido os governos do PT, o Congresso era um pouco menos pior do que é hoje, mas já era né, majoritariamente, né, de centro-direita e tal. A gente acabava se agarrando a ela para não perder mais direitos, né? Então você tinha suas críticas, mas evitava partir para uma reforma mais profunda, porque sabia que no ambiente de reforma, consideradas as correlações de força, a gente perdia. E aí veio o golpe, 2016, e encontrou-se ali um ambiente político para fazer uma reforma trabalhista, né, que na verdade foi... Você passou uma boiada ali de perda de direitos dos trabalhadores. Aí a gente ficou com uma CLT piorada, né? A gente nem melhorou a CLT, a gente piorou o que existia e criou novos flancos de superexploração, né? Porque o seu trabalho regulado já é exploração, né? O trabalho desregulado é a superexploração. Então eu acho que, não sou especialista no tema, não tenho a resposta de como fazer exatamente, mas eu acho que há pontos que a gente pode, que a esquerda pode ter um norteador ou uma bandeira mobilizadora. E a escala 6x1 acabou tomando esse protagonismo, né? Sim. Porque já existe um movimento contra, a deputada Erika Hilton, essa semana, né, protocolou a proposta de emenda à Constituição para extinguir a escala 6x1. Tem um movimento nas redes. É claro que se você ver qualquer post da campanha, você vai ver entre bots da extrema-direita e gente que pensa assim mesmo, tem que deixar livre negociação do trabalhador com seu patrão. A pessoa que está precisando trabalhar, ela está numa posição muito frágil para negociar. Então ela acaba aceitando a escala 6x1 por falta de oportunidade. Mas é fato, todo mundo aqui conhece. Eu nunca tive que trabalhar na escala 6x1, mas quem não trabalhou na escala 6x1 da nossa origem, da nossa classe social, conhece gente, né, que trabalha ou trabalhou na escala 6x1 e sabe como é extenuante. A pessoa fica estourada, você só consegue uma folga por semana, que nem é sempre no mesmo dia, né? Não é necessariamente dia fixo. Então, você tem que trabalhar vários domingos, então você não consegue conviver com a sua família, você não consegue ter programação de lazer com seus amigos. Pequenas viagens. Não, e mesmo programação de lazer simples, ir no bar com os amigos. Os amigos vão no bar no sábado, na sexta. Se você trabalha sábado ou domingo, aí você tem a folga na quarta. Aí você chama os amigos para ir no bar na terça. Quem é que pode ir no bar na terça? Né? Então, desarticula completamente a vida das pessoas, a convivência com os amigos, convivência com família, as possibilidades de lazer, e leva ao burnout, né, com o tempo. Então eu acho que é um bom tempo, se a gente não tem a resposta imediata do que fazer,
para parafrasear o Lênin aí, do que fazer, da questão da legislação trabalhista, né? Como a gente tem uma legislação trabalhista que ao mesmo tempo proteja o trabalhador e seja adequada à modernidade, eu acho que ir em cima da escala 6x1 ao mesmo tempo é justo em si, pelo tema, e é estrategicamente uma boa bandeira política mobilizatória. Isso. E, Lu, já que a gente não vai reformar Mobilizadora, desculpa. Não vai reformar a deforma trabalhista do Temer, não vai resgatar a CLT, como o Arthur está aqui sugerindo, dada a correlação de forças, incluindo o que eu falei na entrada dessa questão, né? Do momento, da opinião pública, do próprio trabalhador não se vendo como trabalhador, etc., você ter um mote, um lema, e um lema que eu acho que tem aderência, né? Porque é isso, assim, quem que trabalha 6x1 diz tudo bem. Eu não conheço ninguém. E eu conheço gente que trabalha 6x1 até hoje, assim, que trabalhou a vida inteira no 6x1, que trabalha até hoje no 6x1 e fala, cara, isso não é vida. E sabe que não é vida, às vezes até o salário não é dos piores e tal, não é, a gente não tá falando, não é nem questão só de renda, né? É uma questão mesmo de você não conseguir se planejar, viver mesmo, né? Então acho que tem uma aderência para além da esquerda, né? Para além da esquerda classe média e tal, tem uma aderência popular para pegar os trabalhadores de classe. Mesmo a galera que nega a luta de classe, que não se reconhece enquanto classe, vai se... quando você bota o tema concreto, a pessoa pode. Exato. E aí acho que é uma saída. Em tempos onde a gente tá, que a gente sabe que a gente tá, né, diminuindo os danos, a gente fala sobre isso aqui, como é um governo de diminuição de danos, que tem uma prioridade muito, muito óbvia, e as outras ele tá fazendo o que dá, né? Acho que é uma boa saída, né? A gente encampar isso aí. Eu vou tentar até trazer o rapaz, o Rick, que tá um dos grandes pensadores aí por trás desse movimento, né? Movimento, eu não lembro agora o nome do movimento, Vida Antes de Trabalho, alguma coisa assim. O Rick Azevedo. Vou tentar trazê-lo pra gente conversar, porque é um bom tema, né? É um excelente tema, uma bandeira que eu realmente, assim, eu fico muito feliz quando vejo figuras como a Erika Hilton pautando isso, de onde ela pode, né, fazer, porque é uma deputada eleita, e fico assustada quando vejo outros parlamentares não endossando esse tipo de coisa, sabe? Também junto, gravando junto, porque eu realmente não vi. Se tiver, quero, né, me mandem e tudo, mas realmente não vi. E aí a gente vê se depara situações como a do, né, do 1º de maio, a gente pode aí questionar a coisa de os trabalhadores se sentirem representados ou não, mas eu acho que isso é cada vez menos um problema dos trabalhadores. Eu acho que não dá para culpar a classe trabalhadora, sabe? Acho que a gente tem que cobrar de quem deve ser cobrado. Nós estamos falando aí de quem é responsável por mobilizar, por organizar. Então, acho que isso é uma das questões. Realmente, eu acho que existe uma romantização da CLT, e aqui com isso eu não quero, né, que vocês entendam como, como se eu estivesse cedendo ao pensamento liberal, não é isso. Falo de romantização porque realmente, assim, já tem algum tempo que a gente, né, enquanto movimento, dentro do movimento sindical, como o Daniel citou, vem criticando, né, uma legislação que é defasada, sim. Mas aí, de novo, eu volto a isso, né? Não conseguimos pautar nada, né? Que vá. Eu acho, por exemplo, quando a gente fala de negociação direta, que é, né, uma coisa defendida aí pelos liberais e tal, eu sou a favor de uma negociação direta, mas aí a gente tem que pensar, enquanto movimento, né, progressista, movimento sindical, de esquerda, movimento classista, quais seriam os critérios para poder proteger o trabalhador nessa situação. Sabe, pensar uma legislação que proteja esse tipo de negociação, né? Mas aí, Luara, não vai ser uma negociação direta e livre. Mas assim, uma forma de que o trabalhador possa escolher. Isso, para mim, é ser livre, entendeu? O trabalhador tenha o peso final ali nessa decisão. Porque nós estamos falando da vida das pessoas. Então, eu acho que isso devia ser olhado com um pouco mais de cuidado e não como se fosse uma coisa utópica. Porque aí, quando eu falo que eu fico feliz com figuras como a Erika de colocar, eu acho que as pessoas tratam como se fosse uma coisa utópica, porque todo mundo já naturalizou o trabalho, né? Escala 6x1. E eu gosto sempre de fazer um exercício de futurologia, que a gente olha quando vai estudar período, sei lá, o feudalismo, e fala, nossa, olha como é que os caras trabalhavam e assim, sem nenhum direito e tal. Eu acho que daqui a alguns anos, a gente espera estar vivo ainda para ver isso, alguns anos a gente vai olhar para essa vida miserável. Eu já trabalhei 6x1 também, e foi tão maluco assim na minha vida que
teve uma época aí que eu ainda trabalhava até sábado e tal, e eu falei assim, cara, eu quero nunca mais ter que fazer isso na minha vida. É E horrível. hoje, eu trabalhei para muito tempo, eu consegui escolher. Hoje eu tento, né, sempre que eu posso escolher, não trabalhar no fim de semana. De tanto que ficou na minha cabeça isso, assim, porque eu realmente não conseguia fazer nada. Chegava sábado, eu queria dormir sábado e domingo, porque segunda-feira começava tudo de novo. Então, assim, isso é vida. Exercício que eu faço né, que eu falo que eu faço de futurologia é um pouco disso, assim, de pensar, caramba, olha como é que a gente fazia, né? Como é que absurdo que a gente vivia. Pensar que isso não vai ser um absurdo lá na frente, como hoje, para quem defende esse tipo de coisa, é um absurdo não trabalhar, né? 6 por 1. E aí eu quero aproveitar para poder citar um texto que eu compartilhei ontem do meu amigo companheiro Exxon Pistori, justamente sobre isso, né? Sobre redução da escala de trabalho, está lá no meu perfil. Até devia ter pegado aqui o título, né? Depois eu passo aqui direitinho. Mas é que ele traz, né, dados, inclusive, do mundo inteiro, de como alguns lugares já foram aplicados, né? Então, a gente tem lugares em que isso já está funcionando, vou dizer Sim. assim. E tem rolado também um lobby, tenho visto até bastante na grande imprensa, no UOL, Globo.com, esses grandes portais, tá rolando um lobby bem forte sobre o fim do 5x2, né? A semana de 4 dias. A gente tem visto isso. O texto dele é exatamente isso, é semana de 4 dias, uma conquista necessária, esse é o A título. semana de 4 dias é uma pauta que tem crescido muito e encampada pela direita, parte da direita pelo menos, pelos liberais e tal. Os estudos mostram que melhora a vida. Mas a gente tá num nível, assim, legal, óbvio. Pra quem trabalha em escritório, como eu, pô, é óbvio que 4x3 é bem melhor, vai render melhor, a gente vai ter vida, vai viver melhor. E eu não abro mão, não. Se puder vir, pode vir. Mas a gente tá no mundo. Eu quero não só 4x3, como quero meu período. O 3x4, né? Quero Mas, meu assim, período também. Mas assim, a gente tá num momento que eu acho que o 6x1 a gente precisa terminar o 6x1 e depois debater o 5x2, que eu acho que aí vai ser o efeito cascata, né? Se você pega, principalmente de serviço e comércio, né? 6x1 e transforma em 5x2, a gente vai conseguir transformar quem é 5x2 em 4x3 e depois. Acho que tem uma possibilidade, a gente vai encampar isso aí, porque eu acho que Nem se é só a questão das etapas, e o Caio. Eu acho que assim, o que eu acho que a gente deve bater fundamentalmente, assim, eu acho que é muito necessário, é a coisa mesmo de acabar com do controle dos corpos, porque muitas vezes o que acontece a pessoa vai pra lá para não fazer nada, vai para bater ponto. A volta, né, a saída o retorno aí, né, o fim do home office, retorno para as empresas, tem muito isso, a cultura de equipe, porque foi se perdendo e não sei o que lá. E não é isso, é que ele quer ver a pessoa ali enfurnada o tempo inteiro, né? Os chefes, os patrões querem ver ali, então tá aqui, e nesse tempo que tá aqui, ele é meu, eu posso ficar mandando corno job para ele fazer o dia inteiro, saca? E a pessoa, pô, em casa consegue, enquanto tá fazendo aqui, vai fazer no horário dela, entrega o trabalho também, mas vai poder tomar um café com calma, sabe? Vai poder cagar no seu banheiro, pô. Entendeu? Esse tipo de coisa que a gente, pô, também a qualidade de vida vai poder ficar com seus filhos, vai poder fazer um exercício físico e voltar para casa sem ter que correr para poder pegar um ônibus, ficar 2 horas apinhado no ônibus. Então são coisas assim que precisam ser ditas sobre a nossa vida e pela gente, saca? A gente também achar que isso vai ter que vir de fora, vai ter que vir do governo, porque agora a gente tem um presidente que foi sindicalista, por que ele não dá direito pra gente? Pô, vamos lá organizar nosso povo, entende? Eu acho que até porque a pessoa precisa entender, né, que ela está lutando por aquele direito, e que direito é esse, e é uma conquista, e ninguém nunca ganhou nada de mão beijada. Nisso aí eu não é nem romantização de movimento sindical, não. É porque sem este movimento, as pessoas nem conseguem entender o que está acontecendo, o que está sendo debatido. Precisa ser um debate de sociedade, porque isso é um debate de projeto de sociedade. Então, o não controle dos corpos é um debate da sociedade inteira, não é de movimento A ou B, não é de governo de direita ou de esquerda, né? Nós estamos pensando assim, no bem viver. Acho que é um tema que eu tenho colocado muito aqui ultimamente, mas que eu acho que é o que melhor sintetiza o que eu estou dizendo, sabe? Pessoas viverem bem, não é um negócio, não envolve, envolve também, mas não envolve só a questão salarial, não envolve qualidade de vida, sabe? Tem coisas, quando eu falo que hoje, né, eu tento escolher ali, não trabalhar, sabe? Minha hora vale muito, sabe? O meu dia vale muito, meu sábado vale muito, entre fazer ou não algum trabalho, entendeu? E aí, se a gente tem um trabalho que paga cada vez menos, é claro que as pessoas vão ter menos condição de
de barganhar esse horário. Então, como é que a gente faz para poder gerar riqueza, não só transferir, porque não está funcionando só transferir. Que tipo de pujança na economia a gente vai precisar para que as pessoas tenham, porque isso também precisa ser colocado, né? Para que as pessoas tenham também mais capacidade de barganhar. Então, é um movimento que precisa ganhar mais tração, porque ele envolve todo esse debate de que sociedade nós queremos. Perfeito. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Quer aprender ou treinar o seu inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça o WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Vamos passar aqui para a terceira, uma questão aqui do Diego Nunes, lá na Aurelo, ele que é da Vila da Penha, a VP, lá da Zona Norte aqui do Rio. É uma questão controversa, né? Ele botou aqui, o que acharam da frase do Dirceu sobre o governo Lula ser de centro-direita? Ele não mentiu, hein? Forte abraço, saudações vascaínas. Mas ele disse que não quis falar centro-direita, quis falar centro-esquerda, né? Ele se desdisse, né? Pelo que eu vi... famoso ato falha. Ele falou, na verdade, eu quis falar centro-esquerda, acabou sendo centro-direita. Tá, tudo bem. Então, mas mesmo assim, mesmo ele tendo dito isso, eu acho que eu trouxe essa pergunta, porque eu acho que a gente tem que debater. Vocês acham que o governo Lula é um governo de centro-direita? O Lula governa com quem, gente? Sejamos sinceros. Com quem o Lula governa? Trazer essa frase aqui pra reflexão aqui. Com quem o Lula governa? Com quem o Lula governa, Daniel? Eu acho que o governo é um governo frente ampla, né? Então tem direita no governo. Aquela que eu falei. Gente falou isso. Não, eu falei que a... Tem direita no governo ou a maioria do governo é a direita? Não diria que a Eu maioria acho é que direita. também não. Também acho que não. Agora, aquilo que a gente fala. A direita, quando alguém fala, porque precisamos de uma direita democrática. A direita democrática já tá no governo Lula, gente. Sim. Fora do governo Lula tá o fascismo. Porém, contudo, todavia, a gente não pode garantir isso 100%, não. Não. É quem alinhou com o campo democrático. A gente pode garantir que quem é da direita democrática está no governo, mas a gente não pode garantir que não tenha fascista no governo. Isso é outra coisa. Não, sobretudo porque tem gente que fez campanha pro Bolsonaro. Que pulou no barco no finalzinho. Sim. Não, pulou no barco depois da posse já. A gente falou sobre isso muito na campanha, eu acho. Mas é bom a gente retomar, vai distanciamento histórico. Eu quero falar, vai tomando uma normalidade, a gente vai voltando à normalidade, as pessoas esquecem muito rápido também, né? O que a gente viveu. União Brasil. A gente esquece muito rápido o que a gente viveu, aí volta à normalidade, aí pode fazer umas gracinhas, eu quero falar, e tal. Você vai falar, claro que você segue. Fala ou não vai falar, óbvio, vai falar. Mas assim, é porque assim, primeiro que espectro, direita, esquerda, centro, você sempre depende do ponto de vista. Isso aí não tem como, é lógico. Matemático, talvez não, mas é lógico com certeza. Então aqui, eu estou agora, nesse momento, vocês não estão me vendo, mas eu estou à esquerda do Daniel e à direita da Gil. Mas se eu virar de costas agora eu tô virando de costas. Você tá à esquerda. Exato. E agora eu tô virando de costas, o microfone tá ficando mais baixinho. O Daniel está à minha esquerda. Ou seja, estou à direita do Daniel. Então, assim, tudo vai ser do ponto de vista. Eu, considerando que o Brasil se fascistizou de tal maneira que chegou na extrema-direita, embora eu acho que possa piorar, eu acho que o mundo poderia ter coisas piores que o bolsonarismo, mas mesmo assim, é o máximo que a gente já viu de extrema-direita, pelo menos desde a ditadura, e eu acho que até pior, da ditadura militar, é óbvio que é um governo que está à esquerda disso. É óbvio que é um governo que está à esquerda disso. Agora, se a gente conseguir situar numa comparação com os governos Lula 1 e 2, eu acho que talvez esteja mais à direita do governo Lula 1 e 2. Eu não gosto de colocar essa... embora eu tenha falado, né, feito aqui a provocação de com quem o Lula governa... Você é um provocador. Eu não gosto de utilizar essa
essa distinção agora, nesse momento histórico, assim, nessa quadra histórica, porque o governo Lula, independente da cadeira que ele está sentado, ele é um governo de contenção de danos. E é ótimo que ele seja ótimo, vou repetir, é ótimo que 51% da população tenha ido às urnas em outubro de 2022 para eleger um governo de contenção de danos. Porque se fosse o contrário, provavelmente eu estaria preso ou morto. Eu e toda essa mesa aqui. E muita gente. Se a gente não tivesse Lula em 2022 para eleger e fazer com que a gente conseguisse minimamente tirar a cabeça do fundo do oceano e respirar, né? Muito provavelmente essa mesa aqui estaria presa numa hora dessa, ou morta numa hora dessa. Então, vamos lá, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. O governo é muito longe, mas muito longe do que todos nós sonhamos e desejamos. Comparando com os governos PT anteriores. Sim. Cara, eu queria que você fizesse isso. O que você acha? Esquerda, é mais a esquerda ou mais a direita ou mais ou menos a mesma coisa? Eu acho que é um governo mais à direita dos dois primeiros governos Lula, mas é um governo mais ao centro se comparado ao último governo Dilma, que eu também não posso nem considerar um governo, tanto porque foi extremamente sabotado, né? Mas enfim, mas aí também tem a questão das escolhas políticas. Pode ter reclamado a Haddad, mas o ministro da Fazenda era o Levi. Então, exatamente. Era o Joaquim Levi, enfim. Então, assim, mas eu sinceramente, sendo muito sincero, o governo é muito longe do que todos nós gostaríamos que fosse. Existem governos de esquerda ruins também. Né? Porém, ele é muito melhor do que o nosso não tem como comparar. O nosso retrovisor histórico recente aqui. Ele é muito melhor do que os últimos 6 anos que a gente teve. Os últimos 10, ele é melhor que o governo Dilma. Sim, ele nos dá possibilidade de dizer aquilo que a gente discorda e de cobrar por aquilo que a gente acredita que foi prometido e por cobrar por aquilo que a gente acredita que é possível ser feito. Então, essa é uma diferença, assim, é uma encruzilhada, é uma diferença tão grande que eu, sinceramente, assim, é óbvio, eu não vou me render ao senso comum de falar que, eu não posso criticar, amigo, governo feijão só funciona com pressão, amigo, já diria o Frei Beto. O governo tem que ter pressão, tem que ter sociedade mobilizada, tem que fazer mobilização, tem que, né, construir mobilização, ainda mais num cenário que a gente tem, né, de uma gama enorme da sociedade fascistizada, mobilizada, não é só fascistizada, porque fascistizado, gente, o Brasil sempre foi. As pessoas sempre defenderam grupo de extermínio. Os tios do almoço sempre defenderam o grupo de extermínio, sempre defenderam bomba atômica em favela, sempre defenderam as maiores atrocidades possíveis. As pessoas sempre defenderam no Brasil. Sempre. É histórico. Tenho 40 anos, né? E há 40 anos eu escuto absurdo do ponto de vista político. Pobre tem que morrer, preto não é igual a branco, homossexual não é gente. A gente escuta isso desde sempre. Então o Brasil sempre foi fascistizado. Só que agora é isso. Assim, a gente vive uma sociedade fascistizada empoderada. Empoderada. Então o governo Lula, voltando ao governo, não é longe do que a gente deseja. É longe do que a gente imagina, mas é muito bom que eu possa estar aqui no microfone falando, né, que ele está aquém e que ele precisa melhorar, e é muito bom que a gente tenha essa liberdade possível, que as pessoas tenham direito de se manifestar, e não só se manifestar, né, que elas consigam respirar, porque é isso, durante um longo período, mais de 10% da minha vida, né, porque entre o golpe e o final do governo Bolsonaro foi mais de 10% da minha vida, né, foi 6 anos. Durante 6 anos eu me sentia sem conseguir respirar nesse país.
Abrir um portal de notícias, ligar a televisão, era se sentir sufocado. Então, é muito longe de ser a esquerda que a gente gostaria. Tem figuras absolutamente dispensáveis do ponto de vista político que nós imaginamos no governo, mas é o governo que a gente elegeu para sobreviver. Agora a tarefa é nossa, junto com o próprio governo, e aí é uma outra crítica que a gente pode fazer, mas não vou fazer agora porque não tem tempo para isso, para poder avançar. A gente tem que avançar. Não dá para nem ficar parado, muito menos esquecer o que a gente passou. Que é isso, a gente não pode esquecer. Quer concluir, Lu? Eu quero sim, eu quero Por porque eu favor. tenho alguns pontos também, estou muito na semântica hoje, mas eu acho que é isso, sim. Eu não acho, de forma alguma, que o PT faça hoje, né, que o Lula faça hoje um governo de direita. Não acho que faça. Mas apesar de não ser um governo de direita, é um governo recuado. E eu mesmo já falei aqui, próximo do que o Dirceu falou, né? Eu falei, isso não é um governo de esquerda, isso a gente sabe, é evidente que não. Né, um governo de conciliação, de coalizão, de uma frente ampla, como quiserem chamar, mas eu acho que algumas coisas precisam ser colocadas aí. Porque quando a gente fala em direita, esquerda, espectros políticos, a gente precisa pensar também numa conjuntura hoje que está longe de ser a do primeiro governo Lula, por exemplo. Né? Então, eu acho que. E daí parte, talvez, a questão fundamental que passa para a gente, que esse é um governo, como eu disse, recuado e morno, porque nós estamos chegando aí na metade do mandato e não vê nem de longe as mudanças que a gente esperava, porque não houve também essa provocação nem por parte do governo, nem por parte da sua base de apoio, né, para poder construir movimentos maiores de mobilização, de pressão, porque quando eu falo recuado, também está recuado, a esquerda também está recuada, e isso no nível mundial também. Então a gente precisa pensar que um partido do tamanho do PT, né, com a responsabilidade que tem de ser um dos maiores partidos de esquerda do mundo, né, um partido de trabalhadores, um partido de massa, e das respostas que precisa dar com um movimento mundial da extrema-direita completamente alinhado, né, isso também foi uma das questões colocadas lá no grupo, né, Caio? Desse alinhamento da extrema-direita, como é a dificuldade que a esquerda tem de se alinhar também, como a extrema-direita tem conseguido. Enfim, acho que essa é uma das questões que precisa ser colocada aí. Eu acho que daí parte um dos erros que eu considero assim, fundamental para o recuo aí, pensando pelo lado do governo. Eu quero resgatar um fio do Pedro Faria, né? O Pedro Faria, aí, economista, em que ele, comentando outro fio, de também um outro seguidor que eu gosto bastante, o Lucas Pedretti, que fala que o Lucas Pedretti diz, eu não acho que o problema do Haddad está nele ser neoliberal, acho que está nele ser habermasiano. E aí o Pedro Faria, @eupvfaria, comenta que realmente, né, habermasianismo é melhor que o excesso de republicanismo que ele disse que usava, mas descreve bem o erro do Haddad. Aí abre aspas, né, literalmente, vou colocar aqui. Daí saem as propostas rebaixadas de antemão, na falsa esperança de que a classe dominante e seus representantes vão ser cooperativos. Não vão rebaixar ainda mais. E aí ele coloca no segundo, né, tweet aí encadeado nesse fio. Essa é a grande diferença entre Dirceu e Haddad. Dirceu entende que o PT negocia com adversários ou inimigos. Sabe que há acordos, mas não há paz duradoura. Haddad parece acreditar no convencimento, em mudar a opinião das pessoas que mantêm esse país no atraso há séculos. E eu acho que essa para mim, o que descreve muito a sensação desse governo, assim. Na tentativa de normalizar a situação, de falar, não, vamos tratar aqui como, né, a gente tem a caneta na mão e tratar, aquela coisa que a gente chama do excesso de republicanismo, né, que o Pedro colocou aqui assim, fica nessa lógica da argumentação, do racional, e os caras do lado de lá estão o tempo todo em campanha. Os caras do lado de lá estão tacando coisas absurdas, não estou falando nem só de fake news, mas do que eles defendem em palanque, sabe, abertamente, à luz do dia. E a gente não tem coragem de acampar a defesa do 6x1, sabe? Com coisas que são concretas até. A gente não pega isso como uma bandeira, não pega coisas concretas da vida das pessoas. E aí eu acho que vira um movimento recuado, assim, as coisas parecem muito mais absurdas. E aí eu citei de novo o 6x1, assim, parece muito mais absurdo, parece muito menos possíveis, porque todas as propostas saem rebaixadas de antemão. Então, isso é um problema da mobilização também, mas é um problema também do governo que deveria usar a caneta não para poder colocar isso. Você vê movimentos como Gustavo Petro, sei que são sociedades diferentes, gente, conjunturas nacionais diferentes e tal,
mas que faz brilhar os olhos, porque gente usando a caneta é mobilização popular também, conjuntamente. Então, eu sinto um pouco de falta dessa liga que eu acho que não rolou. E não rolou também, eu quero trazer isso aqui, apesar de achar que em menor proporção, né? Tô ciente do que eu tô falando, não tô jogando a culpa no colo de ninguém isoladamente. Mas acontece também porque existe um movimento muito gostoso de dizer, votei no Lula, sabe? Da gente que critica, mas nunca construiu porra nenhuma. E aí, desculpa, Vó, mas é isso, saca? A galera que senta ali... Vovó vai cancelar o lado B, hein? Não, ela vai me cancelar. É isso, e me incomoda muito essa coisa, sabe? Pô, Como tá, se tivesse mas feito um como- favor por ter votado no Lula, irmão. Se tu não votou no Lula cara, em do outro 2022... era obrigatório, era um voto obrigatório de quem tem o mínimo de civilidade. Só pra você Exato. quer concluir, Lu? E só pra encerrar essa questão, a gente tem algumas outras questões, a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Eu esqueço, às vezes, que a gente é prolixo. Eu selecionei 6 temas, a gente não conseguiu. Muito tempo. A gente fez A gente não é prolixo, Eu, quando não. vi lá, A eu gente não é falei, prolixo, opa. não. A gente é profundo. Ah, é porque que a gente tá bonito. acostumado com debate raso. É isso. Mas eu só queria arredondar uma questão do Debates Haddad. pedestres. Porque debates pedestres. Eu queria botar a questão do Haddad aí, porque assim, só pra fazer um comentário que eu preciso fazer. A coisa do Dirceu negociar com adversários, inimigos, e o Haddad não, né? Porque, inclusive, o Haddad tá ali pra isso, né? Ele é uma escolha que o outro lado avalizou, que o outro lado falou assim, com ele eu sento. A gente sabe disso amplamente, ele é um sujeito que, quando ele foi visto como inimigo desse outro lado, do capital, em 2018, mesmo assim ele não foi lido como um inimigo raivoso, como um inimigo... Ele foi lido como um petista, fantoche do Lula, e era o grande medo, né, da sociedade na época, da opinião pública, que era a volta do PT. Não era o Haddad. Em momento nenhum foi o Haddad. Poucas coisas foram faladas do Haddad em si. Inclusive, ele ser o candidato tinha a ver com isso. Né? Exatamente. Então, assim, quando o Haddad... A vice era mais atacada do que o cabeça de chapa. Né? Pois é. Então, quando o Haddad ele é transformado no negociador, é porque o outro lado falou assim, só negocia, eu escolho. Esse aí eu negocio. Aí o governo vai lá e fala isso. E o Dirceu jamais foi uma escolha, assim como outros quadros do PT, que jamais seria uma escolha do capital. O capital teve que conversar com o Dirceu, porque era a escolha do governo e do partido que estava no governo, né? Assim como outros. Eu estou falando do Dirceu, mas tiveram outros que sentaram à mesa com gente, com inimigos, né? A gente trouxe aqui o Genuíno, foi que tinha uma ampla entrada com os militares, e eu tenho certeza que o Genuíno jamais achou os militares amigos. Ele pode até ter sido enganado, mas assim... Ele sabia com o que ele estava conversando, tinha lá as entradas e tal. Então, assim, tem essa questão também. Eu vou falar sobre isso. A Luara quer completar? Completa aí, Lu, pra gente, que eu quero trazer o próximo tema, que tem a ver sobre isso, tem a ver com o Haddad. Não, é só completar, porque o fio que o Pedro estava comentando, né? O Pedro Faria estava comentando, era o fio do Lucas Pedretti, ele fala exatamente isso, assim, que o Haddad, ele estava citando a entrevista, acho que foi a última entrevista do Haddad para a Folha de São Paulo, e ele diz que percebeu um pouco disso, assim, do Haddad falando, eu faço, praticamente, eu já tinha citado isso aqui também, o mise-en-scène ali de dizer, não, nós vamos controlar aqui os gastos e vocês vão nos dar a credibilidade que precisa para poder investir, uma coisa meio assim. E essa era a percepção dele, só que achando que, né, que estava convencendo, que vai em algum momento convencer, esses caras não querem nem ser convencidos, eles já têm uma ideologia própria, assim, isso não está em questão. Mas eu acho que, e aí para completar, eu acho que o governo ainda está. Não quero parecer ingênua, mas falo aí de mobilização popular, que eu acredito, mas com estratégia, como sempre disse também, porque não dá pra gente ficar achando que vamos pra rua balançar a bandeira e é isso que vai dar certo. A gente tem que ter nossos setores organizados para que, ao sair das ruas, isso não fique só numa passeata pela paz, entendeu? Não é isso que nós estamos demandando, nós estamos querendo mudança de verdade. E aí a gente está indo agora para a quarta questão do Matheus Graciano, nosso camarada Jimmy lá de São Paulo, lá no Conselho Editorial, ele mandou assim, uma sequência de perguntas que acabam sendo a mesma coisa. Os que propõem 2% do PIB para os militares dizem de onde vai sair o dinheiro? Para que serve piso constitucional se nunca cumpriram? Era para ter feito impeachment de todos os presidentes por não cumprir? E a última o pobre hoje está no orçamento, como prometeu o presidente da campanha? E aí eu já respondo. Eu acho que, por isso que não é um governo centro-direita. Eu acho que o pobre está no orçamento. Estamos aqui com o economista que vai explicar, o economista do povo. Digressar. Que vai esmiuçar, né, a questão, que vai se debruçar
sobre os números e a questão, mas assim, que governo de centro-direita tiraria 10 milhões da pobreza como tirou o Lula em um ano, no governo Lula? Né? Entre outras medidas, mas é principalmente essa que é a prioridade do governo Lula. É um governo com sorte. Então assim, por isso que eu não vou admitir que seja um governo de centro-direita, inclusive pros padrões do Brasil. Pros padrões do Brasil. Então assim, o FHC era um governo de centro-direita, todo mundo concorda que era um governo de direita e centro-direita, porque teve lá algumas questões sociais e tal. Comparado com o governo de direita. Bolsonaro. Era um governo de Collor, direita. então, comparado com o Collor, foi o governo de centro-direita. Mas então, aí que tá, é tudo comparativo. É isso, assim, se a gente for pegar a União Soviética, talvez o principal modelo, experiência de socialismo no mundo, da história, a gente vai ver, a gente vai falar, isso aqui não podia ter feito, isso aqui não podia ter feito melhor aqui. Ou seja, porque é isso, a gente quer sempre mais, e tudo bem, acho super justo. Mas eu acho que no comparativo, e aí eu acho que eu queria ouvir o Dani, por isso que não é um governo de centro-direita, é um governo de centro-esquerda. Então, se você pegar a principal... Vamos primeiro fazer uma definição aqui... Do pobre estar no orçamento. O que é isso? O pobre está no orçamento, né? Que o Lula falava muito. Se a gente for falar de política de educação, de saúde, obviamente na ponta, né, vai chegar nos mais pobres. Mas são políticas universais, né? Em tese dedicadas a toda a população. A gente pode centrar aqui, chegar num critério que o pobre no orçamento é quando o dinheiro chega na mão do pobre, diretamente. Chega na mão das pessoas. Então o exemplo mais evidente é o Bolsa Família, né? Retomado com esse nome no ano passado, que o governo Bolsonaro mudou a marca para Auxílio Brasil e tirou os condicionantes, né, de criança na escola, vacinação, programas correlatos, né, que eram chamadas portas de saída e tal, e mesmo assim o programa tem um valor para 2024 4 vezes maior do que teve em 2022, com o Bolsonaro abrindo porteiro, aumentando para R$600 a moda caralha, como colocou a Luara, desculpa a avó da Luara aí, de novo, lá no fim do ano, na tentativa desesperada de se reeleger, né, um mês antes da eleição. Então, só no Bolsa Família a gente tem aí mais de 200 bilhões de reais ano, chegando diretamente na mão das pessoas no benefício médio de 680 reais. Segundo programa em valor, a retomada do Minha Casa Minha Vida, tem um orçamento de cerca de 50 bilhões esse ano, que na faixa 1, eu não tive tempo para ver quantos desses 50 bilhões beneficiam a faixa 1. Minha Casa Minha Vida tem 3 faixas, né? Uma faixa é dedicada a uma classe média, que é mercado, opera com juros de mercado sem subsídio. A faixa, que é a faixa 3. A faixa 2 é para uma classe popular, com um pouco mais de condição, que a pessoa paga a prestação, mas tem um subsídio, né? O governo banca a parte. E a faixa 1, ela não tem mensalidade. Ela, no programa original ela tinha uma mensalidade simbólica, hoje em dia não tem mais mensalidade, né? Então o subsídio é 100% para moradia. Então isso também é um programa que chega, no caso dos mais pobres, para você se classificar para a faixa 1 sem ter uma renda baixa, né, familiar. Não lembro agora exatamente o valor, mas é um valor bem baixo. Então também é benefício diretamente na mão das pessoas mais pobres. E, além desses 2 programas, que são marcas registradas, né, dos governos petistas, a criação de pelo menos 2 novos programas que chega diretamente na mão das pessoas, que é o Desenrola Brasil, né, a partir do ano passado, de renegociação de dívidas bancárias, que vários estudos de economistas, inclusive liberais, demonstram que as famílias brasileiras estavam altamente endividadas e que isso era um grande entrave à retomada do crescimento, porque as pessoas simplesmente, com qualquer melhorazinha de renda, as pessoas não consumiam mais, né, porque estavam pagando dívida. E considerando o padrão médio dos juros brasileiros, sobretudo os juros que as pessoas mais pobres têm acesso, né, que é rotativo de cartão de crédito e os Crefisa da vida, as dívidas viram verdadeiras bolas de neve. A pessoa fica devendo R$500, daqui a pouco ela está devendo R$10 mil. Não precisa de muito. Então, um programa que só no seu primeiro ano foi orçado em 7 bilhões, né, de subsídio do governo, e mais o programa Pé de Meia, recém-lançado, né, de bolsas para os estudantes do ensino médio, de até R$2 mil por ano, também é dinheiro diretamente na mão das pessoas, e são, para a gente não falar que o Bolsa Família foi desvirtuado, né, nos governos Temer e Bolsonaro, que o Minha Casa Minha Vida praticamente foi zerado. Você vê algum governo que não tenha sido do PT no Brasil, que teria iniciativas como o Desenrola Brasil ou o Pé de Meia, embora o Pé de Meia fosse até uma proposta da Tebet, né? Mas quem
Quem consegue aplicar isso, né? Não vejo. E é isso, assim. Tá, beleza. A esquerda, um governo de esquerda e quadros de esquerda e programas de esquerda, a gente pode elencar aqui uma série de críticas, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, questões de arquitetura, urbanísticas, sobretudo. questões de financiamento do capital, né, das grandes empresas. À esquerda, as críticas são essas, entre outras. Vai ter das dívidas, vai ter do Desenrola, a gente vai ter do Bolsa Família. À esquerda. À direita, a gente viu, quando viu o governo, como eu falei aqui, o FHC, que eu considero hoje, olhando para trás, porque talvez na época não, né? Era direita. Mas a gente viu depois que veio e tal. O governo centro-direita. Por que centro-direita? Porque tinha lá as bolsas, né? Que atendia lá a 100 mil pessoas. Tinha uma bolsa assim, uma bolsa assado, que o governo Lula consolidou. Né? Tem toda essa narrativa, né, Dani? Que faz total sentido, não é uma invenção. Então tinha lá, ou seja, o governo FHC... se preocupa com pobre? Tinha pobre no orçamento? Tinha, 0,00001. Não, somando tudo isso aqui que eu falei, dá uns 400 bilhões. No orçamento de 5 trilhões e meio, você tem uns 8%. Pois é. E aí no FHC... que eu estou considerando centro-direita, e tudo bem se alguém não considerar, tinha lá 0,001. Legal, centro-direita. E o governo de direita, que era um governo de extrema direita que a gente viu no Bolsonaro, a gente viu que não tinha nada disso. Quando teve o Bolsa Família lá do auxílio emergencial, dava dinheiro para se reeleger. Então, assim, não tá difícil de ver um espectro atuando em termos econômicos. Em termos de costume, era uma outra pauta que a gente não vai conseguir tratar. Vou tentar só para tratar. cobrir as outras perguntas do Matheus aí, né, dos mínimos constitucionais. Do 2% do PIB. Aí, cara, orçamento é disputa política, que se dá no parlamento, com as pressões de um lado, pressões de outro. Quando você coloca o mínimo constitucional, você está criando uma dificuldade para tirar aquele dinheiro, mas não significa que não é cláusula pétrea, né? O Congresso pode, muito bem, mudar isso. Falar, para esse ano não vai valer, tá? A gente mantém na Constituição, mas flexibilizou esse ano e o ano que vem. E quando o governo tem uma maioria, que foi o caso dos governos de direita recentes, ele consegue, ele não vai fazer o impeachment, porque antes dele não cumprir o mínimo, ou depois de não ter cumprido, o Congresso vai lá e vai passar o pano. E o que não vai acontecer com um governo de esquerda necessariamente. Sim. Tanto que como foi a pedalada com a Dilma. Foi a pedalada com a Dilma. Quando você tem um ambiente político para derrubar o governo, aí vale o habermasianismo aí, que é do Haddad, que a Luara citou. Você não vai convencer o parlamento a manter ou não, ou a fazer valer ou não os mínimos constitucionais por uma questão de racionalidade. Vai depender do ambiente político e das pressões políticas que forem sendo colocadas pelo governo com os recursos que tem, pela sociedade com os recursos que tem. Agora, pra gente finalizar, né, essa história do centro-esquerda e direita, o debate é ótimo, porque assim, primeiro que é um debate que não se conclui, né? Não faz diferença na prática se eu acho centro-esquerda, se eu do ponto de vista do PSTU é fora todos eles. Exatamente. Se você não faz diferença. Na prática não faz diferença. Na prática o que faz diferença é o quê? Melhorou a vida do pobre? Melhorou a vida do pobre. O aborto foi legalizado ou não? Pô, o aborto não foi legalizado. O que faz prática são as pautas que são as pautas... E do ponto de vista de algum bolsonarista radical, o Alckmin é comunista. Exatamente. Então, não acho que não faz diferença. Mas aí, que era um outro assunto que a gente estava... A pergunta do Bruno, que a gente vai deixar para outro. Tentar responder aí, de repente, no próprio Telegram, enfim, vamos ver. Porque tem muitas perguntas legais. Que é do ponto de vista, por exemplo, da pauta de costumes, que é um governo que a gente sabe que é um governo, aí dá pra gente dizer, é um governo mais à direita do que à esquerda, porque é um governo que combate pouco isso, né? E aí entra até a própria questão dos militares. A gente tem visto aí que é um governo que baixa a cabeça para os militares mais do que deveria. Acho que a expressão da Luara recuado é muito boa. Exatamente. Né? Mais que direita ou esquerda, um governo recuado. Exato, né, Lu? Então, assim, e aí é entendível que no espectro geral, na análise geral, sem fazer uma grande formulação analítica, uma pesquisa de mestrado para saber o que é direita e o que é esquerda, as pessoas, né, quem milita, ou mesmo quem observa, olha e fala assim, pô, o governo que se cala sobre o golpe de 64, eu não considero de esquerda. Eu acho um arroubo retórico, eu acho que não é assim que se faz, mas dá pra entender também, né, porque assim, essa coisa dos militares, por exemplo, tá ruim, né? Assim, não está legal. A gente poderia esperar, e a gente falou aqui na época sobre... dos 60 anos, né, do golpe, a gente falou sobre isso, né? A gente poderia esperar alguma coisa, algum movimento que, porra,
tem algum tipo de reforma aí, não tá fazendo, né? Então também aí fica aquela coisa, pô, se é um governo de esquerda e tal. Então também tem isso, né, Lu? É essa dualidade que a gente vive mesmo, né? E eu acho que falta também, por isso que eu trouxe aquela coisa assim, existe um movimento mundial de alinhamento da extrema-direita, a gente não vê isso com tanta força à esquerda, que a esquerda perdeu um referencial, né, ali desde a queda do Muro de Berlim, desde o fim da União Soviética, que nunca conseguiu reestruturar, até porque existe todo o debate em torno do que é a China, né, todo aquele debate cínico também de mercado, como, enfim, né, que é comunista mesmo e tal. Sim. Então não existe esse alinhamento, até com outros governos também, quando ele vai colocar, quando entra, né, em questão a Venezuela, que sempre adoram pautar, né, aí a esquerda então vira uma debandada danada e aí não se consegue definir exatamente o que é essa coisa do centro-esquerda. E aí, voltando à coisa dos costumes, como o Caio citou, também existe eu não sei se é uma deficiência de formação também. Eu não gosto de pensar assim, porque me parece sou até um pouco elitista, mas eu sinto falta, sabe, de uma consistência de formação também, porque a gente vê, até pegar o próprio debate do aborto, como fica só entre as feministas mesmo, e às vezes pautada como era pautada, sei lá, nos anos 60, de uma forma extremamente branca, e hoje já virou pauta liberal, saca? Não se debate o aborto numa perspectiva classista. Eu vejo muito pouco isso colocado, sendo que isso já foi debatido por feministas negras pelo menos desde os anos 70, de uma forma muito consistente. E os companheiros nem se atrevem a comentar, e quando comentam, fala cada abobrinha que a gente fica assim, pô, já era um debate para ter acumulado há algum tempo. Então, assim, eu queria ser um pouco mais esperançosa, sabe? Quando a gente fala de coisas assim, eu falo da militância. Mas como eu disse lá no início, né, que não queria transformar isso num problema dos trabalhadores, porque eu sei que tem mais coisa aí, como eu disse, existe uma questão paradigmática do que é ser de esquerda no mundo. Eu acho que, em se tratando de governo, eu sinto falta, sim, de algumas coisas. Então, assim, como eu disse, eu acho que o termo, para mim, é de um governo recuado, mas quando a gente fala de pautas rebaixadas, me preocupa, eu vou citar uma questão que o Igor, lá da Ursal, Princesa do Sul, lá de Cachoeiro, trouxe para a gente, eu até compartilhei com vocês no grupo, que é as privatizações, por exemplo. Eu acho que existe hoje um entendimento muito liberal dentro da esquerda do que são, né, as concessões para as privatizações, porque a gente vê mesmo parlamentares assim caindo em contos como dessas privatizações fragmentadas que não deixam de ser privatizações e que afetam o centro, né, dos serviços públicos e às vezes é colocado lá, loteado como concessão, mas que ficam com o poder público, né? Ou então algumas ficam com o problema e as empresas, o capital ficam com a fatia que rende e que não vai responder pelos problemas e que vai continuar lucrando e a população sem serviço. A gente viu isso o Igor citou muito bem com as teles, mas também está acontecendo com né, os eletricitários lá, com as empresas, né, de energia. E já tentaram fazer isso com os Correios também, com a Petrobras também. Eu acho que isso é um ponto que é bem legal para a gente debater, trazer alguém aqui. Então, se o pessoal que está nos ouvindo tiver alguém que estuda isso, né, quiser indicar também, eu acho que é um debate legal, porque eu vejo uma carência, sabe? Eu trouxe no início daqui do debate hoje sobre gestão e serviço público, mas eu vejo uma carência assim, de se pensar o Estado à esquerda. E aí não pensar o Estado meramente como um executor de políticas públicas, ou então ali um gestor, né? Mas de governar com as pessoas. Trazer de volta, por exemplo, o orçamento participativo, que sempre foi visto como uma coisa, o que se chama hoje de esquerda cirandeira, é o que se falou a vida inteira sobre orçamento participativo. Em algum momento você já deve ter ouvido uma coisa assim, como se fosse muito utópico, como se fosse, e tal. Mas eu acho que se a gente estiver falando de um governo à esquerda, a primeira coisa que me vem à cabeça é participação popular. Então, garantir mais mecanismos de participação popular é o mínimo, porque senão a gente cai de novo aqui no debate da PEC do quinquênio, de ficar refém de judiciário, porque o nosso Estado, né, o Estado burguês, ele é cada vez mais judicializado. Ele passa pelo judiciário o tempo inteiro. Então, faz sentido que esses caras continuem barganhando com aumentos ali, aumentos que vão, né, dentro dos estudos aí, nos custar 7 vezes o que custa um orçamento de universidade, de instituto federal. Saca? A pauta econômica tá muito liberalizada mesmo na esquerda, né? Na verdade, pelo menos mesmo na esquerda, a gente não vislumbra soluções não consegue sair da caixinha. por outras coisas. Não, tá conseguindo. Exato. Não.
Exato, eu acho que isso também, assim, não dá pra gente colocar no colo de um ou outro, mas Mas aí também é e conjuntura aí política também, né? Acho é que tem um conjuntura, pouco mas da também é conjuntura movimento. política. É, Sabe? claro. Quando a gente fala de conjuntura, nós estamos falando de uma dinâmica, não é uma conjuntura, tipo assim, porque eu vejo muitas vezes a gente falar de conjuntura, falar, é porque é correlação de força. Exatamente, é uma correlação. Sim, Isso também dinâmico, isso não claro. acontece. A gente não elegeu o Lula por acaso. Não, e a gente nunca, sabe? e a gente não vai esperar ser mais forte que o capital pra fazer as coisas, né? Porque senão a gente não vai fazer nada. Não, nunca esperamos. Exatamente. A gente vai Então, ter que assim, eu peitar vejo as de alguma pessoas sentando em cima da correlação. Se fosse falar, mas a correlação, mas a conjuntura. É. Tá, mas como é que a gente constrói, sabe? Isso. Como é que a gente muda isso? Seleciona um pouquinho. Existe movimento para isso, sabe? E deve existir, porque senão vamos desistir aqui e ficar chamando as pitangas, mas existe. É Já isso. foi feita muita coisa, vamos fazer muito mais. É isso. Então já dá seu boa noite, Luara. Obrigado pela sua companhia semanal. Até semana que vem. Obrigada a vocês, estou de volta aí falando pra caramba. Eu pedi desculpa pra minha avó que vai ouvir, vai me puxar a orelha, Botar o pi. mas mandar aí os abraços da semana. Eu quero mandar um abraço especial, que ontem o meu irmão caçula completou 18 anos de idade, Vitinho. Já responde pelos Vitinho, seus 18 próprios anos, atos. no Dia dos Trabalhadores. Já tá botando ele pra ouvir o lado B? Ele ouve. A gente não ele tem ouve, audiência vai. jovem. A nossa audiência Tá de vendo? 25 menos Você é vai assim, ver um 1%. jovem. Botar ele jovem pra ouvir. Eu comento com ele, mas é isso, assim, eu vou deixar. Eu acho que eu nunca mandei abraço pra ele aqui, não sei se eu já falei. Eu tenho um irmão caçula, gente. Rapinha do Tacho, 15 anos mais novo que eu, mais velho. Mais velho de juízo, eu acho que ele é mais velho. Aí comemoramos ontem Dia dos Trabalhadores. Minha mãe falava lá, há 18 anos, ela falou assim: vai nascer no Dia dos Trabalhadores. Que E ele legal. realmente nasceu, vai ter feriado aí no aniversário. Essa família realmente é uma família tem lado, né? E aí eu ia falar o que abraço que- da semana especialmente. Eu ia falar o que que ele é, Hã? mas eu não quero falar o que que ele é, não. É a expressão que eu conheço pra não assustar a sua avó. Fagner, boa noite, meu querido. Bom tê-lo de novo aqui, mas semana que vem você não estará, né? Não estarei. Boa noite. Obrigado, Lu. Obrigado, Daniel, Caio, Gil. Obrigado quem aturou a gente durante essas quase 2 horas de programa. É bom torcer para que semana que vem a gente tenha pautas menos críticas, Não teremos. menos desoladoras. Não teremos. Quer dizer, semana que vem não tô, né? Como você muito bem colocou. Você não terá. A não semana que terei. vem o convidado de Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Não Molezinha, teremos, vai ser bem tranquilo. tenso. Tema Não tem leve, nada. Acontece nada na área de Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Nada. O Estado que respeita direito humano, que é uma beleza. Mas Qual é o isso. DDD? É isso. Então, até daqui a 15 dias, semana que vem estarei fora. Um abraço. Daniel Soares. Valeu. Valeu, gente. Boa noite. Até semana que vem. Eu quero mandar um abraço aqui antes de encerrar, mandar um abraço pro Cássio Novo, ouvinte nosso do lado B, que trabalha com a minha companheira, trabalha com a minha noiva. Vou casar, hein? Trabalha com a Flavinha. E aí tá lá a Flávia, lá na sala dos professores, falando, o pessoal sacaneia, né? É esposa do Caio do lado B e tal. A Maria, ouvinte já de muito tempo e tal. O Cássio, que é estagiário dela também e tal. Agora não é mais estagiário, agora é colega. E aí alguém falando assim, do lado B, aí o Cássio Novo, né? Falou assim, do lado B do Rio, conheço, sigo, ouço, legal. Aí o pessoal, a Flávia é a esposa dele e tal. Aí pronto, mandar um beijo, era pra ter mandado na semana passada, esqueci de anotar aqui. Então, Cássio, um abraço, obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui, semana que vem a gente volta, já tem um convidado marcado aí pra falar de direitos humanos aqui no Rio de Janeiro, um cara que, trabalha pra cacete, bom de papo, forte amplexo, valeu, até lá! Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.